Olá, sejam muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela XTB em parceria com a Income Markets. Aproveito para agradecer o convite que a XTB nos fez, que fez a Income Markets, que eu represento. É sempre de bom grado que aceitamos o convite, os convites da XTB, mais uma vez para estar aqui, mais uma vez para estar a falar convosco. Agradecemos também a vossa presença. Esperemos acrescentar valor com esta apresentação. Hoje vamos falar de um tema que já, noutros webinars anteriores também já temos falado. O objetivo desta sessão vai ser desmistificar aqui alguns termos, algumas características, algumas questões sobre as criptomoedas e todos os subtemas e subprodutos que este mundo proporciona. Já sabem que neste tipo de eventos não é possível dissecar todos os temas. Vamos falar, obviamente, o máximo possível, ser o mais claros possível sobre cada tema, mas, claro, cada subtema, cada ponto que nós abordamos daria certamente um webinar exclusivo só para conseguirmos tratar de forma mais detalhada. Aqui vai ficar uma apresentação que esperemos completa, no sentido de tentar que mesmo as pessoas que estão a iniciar no mundo das criptomoedas fiquem já com uma noção mais consistente do que são criptomoedas, do que é metaverso, do que são NFTs, o que é blockchain, tipo de segurança é que tem. E para os mais avançados, para aqueles que já estão mais familiarizados com esta terminologia, também aqui tentar, de certa forma, acrescentar qualquer coisa que vos possa ajudar no vosso processo de investimento, nas vossas carteiras de investimento. Posto isto, vamos então, e antes de passar aos pontos principais, vamos passar só aqui os olhos por nosso disclaimer, que é sempre importante e é sempre necessário a nível legal. Nós somos uma entidade de educação financeira. O nosso objetivo é fomentar a literacia financeira da sociedade. Não fazemos qualquer tipo de intermediação financeira, nem gestão de carteiras, não vendemos sinais, não vamos para as redes sociais vender a banha da cobra. Tudo o que eu venho aqui é apenas a nossa opinião sobre um determinado número de ativos, um determinado número de produtos, para fins educacionais, para vos ajudar a perceber melhor e a ajudar-vos a escolherem melhor os ativos que investem. Para quem não conhece ainda nestas andanças, eu chamo-me Samuel Laranjeira, pertenço à Income Markets, com o meu professor e agora sócio e companheiro nesta empresa, o Dr. Fernando Marques. Eu sou licenciado em gestão, sou gestor de empresas, já faço trading há cerca de 10 anos, dei os primeiros passos em 2012, mais ou menos. Não me considero trader desde essa altura, naturalmente. Foi um processo que construí, ou que fui construindo ao longo do tempo. Também em vários webinars já abordámos essa temática. Desde 2007, então, que temos esta empresa que é a Income Markets, que se dedica a esta lacuna enorme que existe na sociedade sobre a literacia financeira dos investidores. Mas, por outro lado, também vemos que entidades, até como a XTB, preocupam-se com a educação financeira e com a literacia financeira e convidam-nos para vir cá fazer-vos apresentações. O plano para hoje, temos 4 pontos. O primeiro será falar as características principais das criptomoedas, isto de forma a conseguirmos nivelar um bocadinho quem está aqui presente que tem menos conhecimentos sobre a forma de trabalhar das criptomoedas.
Vamos falar de diferentes formas de negociar criptomoedas, de que forma é que podemos investir e quais são as diferenças, as grandes diferenças entre os investimentos que fazemos em criptomoedas. Depois de conhecermos o funcionamento das cripto, vamos falar especificamente de moedas e como é que podemos abordar, como é que podemos estudá-las e, de certa forma, agrupá-las ou arrumá-las, se quiserem, para termos até uma diversificação nos nossos investimentos. E, por último, vamos falar de outros mercados. Neste caso, vamos abordar aqui as temáticas mais recentes ou que estão mais na moda ultimamente, na boca das pessoas, que é o metaverse e NFTs. Vamos também falar aqui um bocadinho, já sabem, repito-me, mas de forma propositada, que qualquer um destes temas, qualquer um destes pontos dão várias horas para entrarmos em detalhe nestes temas. Passando às principais características e ao primeiro ponto do nosso plano, vamos falar sobre a segurança, vamos falar sobre a descentralização. Eu diria que a descentralização é o chavão das criptomoedas. Para ser uma criptomoeda, não tem necessariamente que ter todas estas características, mas estas são as que eu considero mais importantes e as que considero que para chamar uma criptomoeda temos que ter, então, estas características. Neste caso, a segurança, a descentralização e o mercado não regulado. Não confundir com não legislado, porque não regulado é uma coisa, não legislado é outra. Não vamos aqui entrar em detalhes também legais, mas vão depois, à medida que vamos falando, vamos percebendo o que é que eu quero dizer com isto. E outra característica também era normal numa criptomoeda, que é a quantidade limitada de tokens de cada moeda que é lançada para o mercado, mas já vamos ver que ultimamente já isso não é uma condição para que se tenha uma criptomoeda. Falando do primeiro ponto, que é a encriptação, a segurança, neste caso, não há segurança sem termos encriptação e sem termos vários níveis, várias layers, várias camadas de segurança. A primeira delas, obviamente, é encriptar os dados. A encriptação, obviamente, não é um tema novo, já vem desde sempre que, especialmente a nível militar, já se usavam máquinas que faziam a encriptação de textos, neste caso nas guerras, na Primeira, na Segunda Guerra, eram utilizados mecanismos para codificar a mensagem que se passava entre dois pontos para as tropas. A mensagem era escrita, era encriptada com uma determinada máquina, e quando chegava ao outro lado, mesmo que fosse interceptada pelo meio, quem interceptava a mensagem não iria, ou o objetivo era não perceber o conteúdo da mensagem, e no final teria a outra máquina idêntica que iria descodificar a mensagem e que ia pô-la com uma linguagem perceptível, tal como na origem. Obviamente que já estamos a falar em encriptação digital, já não estamos a falar em encriptação mecânica, já não estamos a falar em 1947, já estamos a falar em 2022, na era dos computadores, ou uma era quântica já de computadores. Portanto, todos estes processos são a nível digital e são, obviamente, muito mais avançados e muito mais complexos do que seriam na altura das guerras, das grandes guerras, pelo menos, porque infelizmente vivemos uma guerra muito perto de nós. Outra das características desta encriptação não só é os mecanismos que a suportam, como as próprias passwords. Aqui, no caso das criptomoedas, normalmente utilizam-se encriptações com passwords complexas, com muitos caracteres,
e por isso mais difíceis de decifrar, ou pelo menos levam mais tempo a serem descobertas se forem de forma fraudulenta. Obviamente que quem souber a nossa password terá acesso à nossa conta, tal como num banco, tal como noutro processo de segurança qualquer, mas dentro do sistema, se nós conseguirmos esconder a nossa password dentro do sistema, quem interpretar ou quem interferir ou tentar apanhar a comunicação a meio do percurso e não na origem, onde estamos a digitar a nossa password, terá muita dificuldade em conseguir interceptar com sucesso. Para terem uma ideia, isto a nível esquemático é assim que falamos, que temos uma mensagem para transmitir e temos uma password pública, ou seja, a password que está no nosso sistema ou no sistema de uma criptomoeda, que codifica essa transmissão, essa transferência, neste caso, de valor do fulano A para o fulano B, e depois existe outra password, uma segunda password, que vai voltar a decifrar a mensagem para que seja perceptível, controlável e que seja válida. E aqui entramos então nos primeiros termos que se falam em encriptação de criptomoedas, que é o public e a private key. No caso da Bitcoin, por exemplo, e quando eu falo numa moeda, não falo na mais importante ou na mais que deve investir já de seguida, vou falar em várias moedas. Obviamente que a Bitcoin vai ser muito falada durante esta apresentação, porque trata-se de uma moeda pioneira neste tipo de mercados e que serve também serviu de bitola para muitas outras moedas e que tem muito, já está mais dissecada e que mais pessoas também já ouviram falar nela. Dizia então que, por exemplo, no caso da Bitcoin, essa encriptação, estas passwords têm 256 caracteres. E é uma encriptação dificílima de se conseguir obter, ou de se conseguir desencriptar de forma fraudulenta, e o que constitui aqui uma camada de segurança importante. Outro dos temas mais difíceis, às vezes, penso eu, e das pessoas com quem falo, é a blockchain. O termo da blockchain é talvez o mais difícil de entender. Isto tentando simplificar, tentando desmistificar, tentando falar aqui de uma forma metafórica, se quiserem, uma blockchain não é mais do que um extrato bancário, é um extrato de transações. Uma blockchain, um bloco é como se fosse uma folha, onde vamos inserindo as transações, o fulano A, o António passa para a Maria passa para a Inês passa para o José, X Bitcoin, X Ethereum, X o que for, X criptomoedas. Portanto, cada bloco é um extrato bancário e quando termina a folhinha do bloco, temos que adicionar outra folha e adicionar outra folha e outra folha conforme vamos enchendo o nosso extrato, e isso é que são os blocos que compõem a nossa blockchain. Cada bloco, então, corresponde a uma série de transações, dependendo do tipo de moeda. Nem todas as moedas têm o mesmo sistema, a mesma forma de trabalhar. Todas elas, ou pelo menos todas as que eu conheço, estão baseadas em sistema de blockchain. Inclusivamente, é uma tecnologia que não está só associada às criptomoedas. Muitas entidades, incluindo as bancárias, utilizam este tipo de tecnologia para terem a sua informação, para ficar mais segura, e não estamos a falar apenas dos registros de transações de criptomoedas. Naturalmente que, sendo as criptomoedas
sendo processos mais ou menos autónomos, tendo este tipo de segurança, as pessoas atribuem mais credibilidade e acreditam no valor e na privacidade e na segurança de terem os seus dados não violados. Para além de utilizar, da maior parte das criptomoedas utilizarem a blockchain para registar as suas transações, já existem algumas moedas, alguns tokens, algumas criptomoedas que utilizam mais do que um blockchain. E neste caso chamam-se multi-chain. Em vez de utilizarmos só uma blockchain para registrar tudo, existem em paralelo várias blockchains, o que permite, uma das coisas que permite à partida é a velocidade de processamento e a possibilidade de fazer mais processamento do que outras. Como é sabido, a Bitcoin tem essa lacuna, é uma moeda ou uma tecnologia que foi lançada e que já não tem evolução, porque foi feita dessa forma. Portanto, é feita na tecnologia blockchain, com um sistema de segurança, neste caso o SHA 256, os tais 256 caracteres de encriptação das passwords, o que faz um processo moroso, leva cerca de 10 minutos a adicionar cada bloco à blockchain, levam cerca de 10 minutos a ser validados, portanto é um processo moroso e que permite poucas transações por segundo neste tipo de moeda. Falava-vos da validação. A validação, o termo mais conhecido para essa validação, ou as pessoas do mundo das criptomoedas não falam sequer em validação das transações, falam em mineração. Foi o termo encontrado para explicar o processo da validação dos blocos. Na verdade, não estamos a minerar nada, não estamos a extrair os produtos, não estamos a extrair as moedas de uma mina, estamos sim a validar as transações. E pela validação das transações, os computadores que se preocupam, que fazem parte dessa governança, vão ser recompensados, normalmente são recompensados como as moedas que estão a validar. Então, uma mineração não é mais nem menos do que são os computadores que têm os processos de validação de um determinado ou de um determinado número de criptomoedas. Já nem todas as moedas recompensam, ou nem todas as moedas recompensam as máquinas que fazem esse trabalho. Existem, inclusivamente, moedas cuja validação é feita pelos próprios detentores da moeda e não máquinas à parte, mas, de facto, é esta a forma como funciona, de uma forma geral, a mineração ou a validação da blockchain. O chavão, para mim, das criptomoedas, o que fez sair da caixa, o que fez alterar completamente o paradigma ou a ideia mais disruptiva das criptomoedas foi a descentralização. A descentralização não só de termos um servidor que valide ou que tenha toda a informação onde nós vamos ver, como é o caso das nossas contas bancárias que temos mais tradicionais, onde nós acedemos a um servidor lá de um determinado banco e vamos consultar a nossa conta. Aqui a descentralização é total. Não só a informação não está num servidor, está em todos os equipamentos que estão ligados a essa moeda, ou a essa criptomoeda, como cada computador ou cada terminal cada conta tem acesso à blockchain dessa mesma
dessa mesma moeda. Por outras palavras, todas as pessoas têm acesso às transações, ao extrato das transações da própria moeda de toda a gente. Cada um tem acesso à informação de todas. Claro que a informação está codificada, está então encriptada, e eu não consigo ver quais foram as transações feitas, ou quem é que fez as transações para quem. Mas o que é facto é que eu tenho acesso a essa informação, está toda na minha blockchain, na blockchain que eu tenho e que todas as pessoas que são componentes deste processo, tanto os mineradores como os outros utilizadores, detentores de moeda, têm, o que faz com que seja muito mais difícil a fraude. Enquanto que num processo centralizado basta conseguir aceder à máquina central, ao servidor, e alterar a informação para que todos os terminais sejam afetados e que vejam o erro, ou a asneira, ou a fraude. No caso da descentralização e dos peer-to-peer, que é como se chama este tipo de descentralização, isso não é viável, porque se uma das máquinas o registro de uma das máquinas for alterado, todas as outras ou o próprio sistema vai validar e vai dizer: não, esta máquina tem uma blockchain diferente da nossa, toma lá uma cópia, vamos apagar essa que tu tens, e toma lá uma cópia válida, uma cópia que tem a blockchain correta, eliminando aí alguma possibilidade de fraude. Era preciso que os computadores ou conseguisse a pessoa que vai cometer a fraude, conseguisse alterar em simultâneo todos os computadores, ou pelo menos 51% dos computadores que têm esta blockchain, para que essa se passe a ser válida, o que não é viável, porque uma validação de um bloco são cerca de 10 minutos, no caso da Bitcoin. Se forem alguns milhares de computadores com esta ledger, com esta blockchain, daria uma quantidade muito grande de informação que teria que ser feita em simultâneo, e nem a computação quântica atual, pelo menos a conhecida, tem essa capacidade. Não é impossível, devemos ter uma altura no futuro em que este sistema não é assim tão seguro, e vamos evoluir, obviamente, mas para já a palavra impossível ainda é aplicável, porque não existe forma de enganar o sistema com a tecnologia atual. Portanto, o disruptivo aqui é mesmo a descentralização e o facto de cada entidade, cada pessoa, cada utilizador ou validador ter, então, uma cópia da blockchain de todos os registros que são feitos nessa moeda. Dizia-vos também que estes ativos não são regulados, portanto, não é uma questão de legislação, porque quando nós temos uma determinada moeda, mesmo que essa moeda não esteja legislada ou não esteja regulada, naturalmente que quando convertida para um bem ou para uma moeda tradicional, como o euro ou como o dólar, essa poderá ser tributada e poderá ter o escrutínio correspondente do governo ou do Estado onde a pessoa se insere. No caso falamos em ativos não regulados, significa que não é controlado. Estas moedas não respondem a nenhum governo, não respondem a nenhum Estado. Portanto, qualquer moeda pode ser utilizada por qualquer país, por qualquer pessoa de qualquer país, e não sofre qualquer tipo de influência de decisão central. Não está nenhum banco central que decida quando imprime mais moeda, e ainda não é fiscalizada pelas autoridades. Pelo menos a Bitcoin não é, e está feita de uma forma que não é, e provavelmente não será. Outras moedas já serão diferentes, porque há muitas moedas, ao contrário da Bitcoin, muitas moedas conhecem, ou a maioria das moedas conhecemos quem a criou, como é que são desenvolvidas, essas mesmas pessoas podem emitir mais moeda,
e de certa forma tem uma regulação própria, mas não é nenhum Estado nem nenhum governo, apesar dos Estados e dos governos também já estarem a adotar moedas digitais, que não se chamam criptomoedas, chamam-se moedas digitais dos bancos centrais, mas que será, talvez, a meu ver, na minha opinião, o próximo passo e o próximo caminho onde os bancos irão para substituir, quiçá, algum papel que exista, ou a moeda em papel, por exemplo, que existe atualmente, que existe hoje em dia. A quantidade limitada que vos dizia, refiro-me a algumas moedas. No caso da Bitcoin também, mais uma vez, o exemplo de Bitcoin, que não deve ser entendido como a minha preferência, é apenas um bom exemplo, ou um exemplo fácil de dar. Está limitado a 21 milhões, quando descobertas todas, ou quando for a própria mineração, que é a validação, for recompensando e dispuser todos os 21 milhões de moedas, já não existe mais limite, já não existem mais moedas e serão estas que sofrerão as flutuações de valor conforme o mercado da oferta e da procura. Naturalmente, quanto menor for a quantidade disponível de uma determinada moeda e viralizando, maior será a possibilidade de ganhar valor. Vamos falar agora das diferentes formas de negociar. Não se trata, as moedas ou as criptomoedas têm mais do que, apareceram-nos de mais do que uma forma. Vou falar aqui de 3. É natural que no futuro surjam outras e nós estaremos cá para atualizar também esta forma. E mesmo hoje em dia podem existir mais do que estas 3, estas formas que eu escolhi como as mais importantes, ou pelo menos as mais utilizadas atualmente. Falamos da carteira, a wallet. Falamos também, ou vamos falar também, dos derivados e de fundos. Estas são as 3 categorias que vos vou apresentar hoje, com as 3 formas diferentes de negociar criptomoedas. A primeira, a wallet, é quando nós compramos o ativo não fisicamente, porque estes não são tangíveis, não são moedas propriamente ditas, isto é a imagem é apenas ilustrativa, claro que não temos estas moedas no nosso bolso, funciona tudo a nível digital, mas a carteira é quando temos efetivamente algumas, no caso outra vez da Bitcoin, algumas dos 21 milhões de moedas de uma determinada cripto, neste caso que estou a falar da Bitcoin, utilizo como este exemplo, temos X dos 21 milhões disponíveis e temos numa determinada carteira. Para que isso aconteça, temos de ter uma chave primária e secundária, a nossa, ou cada unidade, cada token, cada unidade da moeda tem um código associado e esse código é tido pela pessoa que tem essa moeda. Dos 21 milhões de moedas existentes da Bitcoin, cada uma delas tem um determinado código e mesmo as frações são codificadas conforme essa unidade, as frações de moeda, porque podemos não ter uma Bitcoin completa, ninguém precisa de ter ou de comprar para ter a moeda, não precisa de comprar a moeda completa, pode comprar metade, 1/3, 1/50 da moeda, especialmente esta moeda que está bem, cujo valor é bem alto. É possível fazê-lo em carteira, mas para que isso seja viável, é preciso mesmo que tenha o código, a tal chave primária e secundária da moeda. Muitas foram as fraudes ao início sobre este capítulo, muitos dos sites que disponibilizavam moedas para comprar não existiam, não eram mesmo, ou não tinham carteiras, tinham uma simulação de carteiras e houve muita gente a ser burlado com este tipo de ativos
e com este tipo de sites que pensavam que estavam a comprar a moeda e não estavam. Por isso, este é o primeiro alerta e a primeira preocupação que temos de ter quando negociamos criptomoedas é ver se a entidade que está a processar tem efetivamente a credibilidade e tem efetivamente a moeda para transacionar. Nós podemos, então, ou se é um veículo, porque não é a entidade que tem, mas se é um veículo ligado à blockchain da moeda que nós queremos comprar. Existem muitas entidades legítimas, mas também existem muita fraude que se fingem passar por entidades que têm carteiras. Para além das carteiras, temos também os derivados. Os derivados que vos falo aqui são os CFDs, que são os contratos por diferença que replicam o preço. E esta imagem ilustra isso, é um espelho. Na verdade, nós quando compramos um CFD de um determinado ativo, nós não estamos a comparar diretamente o ativo, estamos a comparar uma replicação do preço desse ativo. É aqui, por exemplo, que a XTB se enquadra. Não quero que aqui não é uma questão de publicidade. Agradeço obviamente o convite e estamos aqui em nome da Income Markets num webinar da XTB e daí a minha publicidade, porque é neste capítulo que se inserem então, por exemplo, a XTB a negociar, para poderem negociar estes ativos. A vantagem de negociar em CFDs em vez de carteiras, propriamente ditas, ou algumas das vantagens, é mesmo poderem comprar e vender, ou poderem inclusivamente vender sem ter comprado, coisa que não conseguem fazê-lo em carteira, porque tem que ter o produto, tem que ter o ativo para conseguir negociar. No caso dos CFDs não, vocês podem vender, como sabem, com o Forex e com outros com commodities que já o fazem nas corretoras, conseguem vender sem ter o ativo, porque a corretora permite-vos essa situação. E outra coisa que é possível também nestes ativos é a alavancagem, que não é permitida também, ou não é possível, no caso das carteiras, que temos que ter o ativo propriamente dito. Portanto, a alavancagem e o facto de podermos vender sem ter comprado, poder ir curto neste tipo de ativos, são então as grandes características, ou as grandes diferenças, as grandes vantagens dos CFDs. Como dizia há pouco, a XTB já tem aqui algumas moedas que podem investir. Estes são alguns exemplos que eu tirei da própria página. Por último, dos três formas de negociar, temos os fundos, temos o cabaz de moedas. Os fundos são de gestão, normalmente são de gestão profissional, e são feitas a gestão desses ativos, ou quem decide, quem comprar, é o próprio fundo, é a própria entidade que disponibiliza o fundo, que tem um mandato, naturalmente, que tem um propósito e vai informando os clientes, mas são eles que fazem essa gestão, diversificando e fazendo aqui um cabaz de moedas, conforme o mandato que têm, conforme a análise que fazem, o research que fazem. Aqui trago-vos as principais criptomoedas com base no market cap. Já sabem que a Income Markets, enquanto entidade de formação e de literacia financeira, um dos grandes objetivos, um dos grandes chavões é mitigar o risco, é reduzir o risco, é procurar que todas as pessoas que investem tenham o risco controlado e que reduzam ao máximo o risco. E claro que uma das formas de mitigar risco é investir em ativos líquidos, ou os mais líquidos possível. Noutros webinars também já vos mostrei que este tipo de market cap, neste caso da Bitcoin, de 769 bilhões de dólares, não é significativo. Há muitos fundos de BlackRock, por exemplo, que têm 4,5 trilhões disponíveis para investimento. Claro que não os vai alocar às criptomoedas, mas se o fizesse, controlava o preço de Bitcoin a seu bem entender.
Portanto, dentro das criptomoedas e dentro de um mercado que tem um market cap baixo ainda, estas são as 10 moedas mais transacionadas e com maior capitalização atualmente. Sem querer assustar as pessoas, obviamente, mas o facto de termos deixado de transacionar ou termos arranjado aqui outras formas de transacionar estas moedas sem ser em carteira, sem comprar o ativo, pode ser a explicação do facto de haver aqui, numa comparação de maio do ano passado a abril deste ano, portanto um ano inteiro, existe uma descapitalização no caso da Bitcoin. No caso de outras moedas, nem por isso, há muitas outras que subiram a sua capitalização ao longo dos tempos. Pode ser um bom tema também para falarmos num webinar mais tarde, mas o que é facto é que há uma grande descapitalização e isto também tem que ser um fator de análise quando fazemos o investimento numa moeda, é vermos o que é que está a passar com essa moeda. A Bitcoin nós habituámos-nos a ela e achamos que é uma moeda com maior futuro na construção de valor, na reserva de valor, tal como o ouro ou como material precioso, isto como mal comparado, e é difícil que desapareça, mas moedas mais pequenas, que vocês vejam este tipo de descapitalização, é um fator de alerta e devem ter cuidado, porque elas podem mesmo desaparecer. Aqui, a 10ª moeda mais transacionada tem apenas 21 bilhões de dólares investidos, o que não é todo significativo. Tendo em conta que existem milhares de moedas, claro que nem todas vão sobreviver no futuro. Uma coisa que eu vos quero trazer hoje também, vamos conhecer um bocadinho as moedas. Não devemos olhar para as moedas apenas com o feeling, devemos ter uma preparação um pouco mais elaborada sobre o investimento que estamos a fazer, e isso implica estudarmos a moeda. E eu, para vos trazer aqui numa tentativa de puxar por criar aqui alguma rotina, alguma disciplina, vamos ver aqui destas 10 criptomoedas que compõem o maior market cap do mercado, vamos ver cada uma delas, o que é que as principais características, para que consigamos perceber um bocadinho melhor não só as moedas onde vamos investir, como o propósito e até conhecer melhor o mundo das criptomoedas através desta análise. A primeira de todas e que tem maior market cap, e aqui está como ordem de market cap, é a Bitcoin, que já falámos aqui várias vezes hoje. Foi a primeira moeda descentralizada, ou criptomoeda descentralizada, e o único e a primeira a utilizar a tecnologia blockchain, pelo menos que se saiba. Foi apresentada pela primeira vez em 2009, o Sr. Satoshi Nakamoto. Ainda assim, não temos a certeza se foi ele que criou a tecnologia ou não, porque ele próprio não expôs essa informação. É atribuída, este senhor é o pai da Bitcoin, mas na verdade não se sabe bem se foi ou não. Então esta moeda foi criada, já existia há muito tempo, especialmente na Dark Web, como moeda de troca no mundo informático. Claro que isso não trouxe como é que se diz, não foi um fator muito positivo para as criptomoedas, o início do mundo das criptomoedas começar em terreno informático e em terreno sombrio da informática, porque muitas entidades optaram por este tipo de pagamentos, uma questão de fugir a impostos e a fugir a autoridades e a conseguir comprar produtos de forma ilícita. Mas a tecnologia em si não é nada ilícita, é uma tecnologia que tem pernas para andar e que pode ser muito bem utilizada, tem um potencial muito, muito grande.
Isto, obviamente, já é a minha opinião pessoal e, aliás, tudo o que eu vejo aqui acaba com umas mais, obviamente, que umas são factuais, outras são apenas a minha opinião. Portanto, a Bitcoin tem estas características principais. Como é limitada, que não há evolução, foi considerada, entre outras características, foi considerada uma moeda de reserva de valor. É uma moeda que está, em termos académicos, compara-se a uma commodity como o ouro, como a prata. No caso do Ethereum, que é a segunda moeda mais capitalizada do mercado, aqui a questão é completamente diferente. Sabemos quem é que fez o desenvolvimento, é uma página própria. O grande não é apenas uma forma de pagamento, está envolvida numa comunidade de desenvolvimento de tecnologias de informação, onde qualquer pessoa pode programar. Portanto, é uma plataforma de criação de programas e de aplicações, onde, entre elas, onde são mais especializados, são nos smart contracts, nos contratos digitais, nos contratos seguros digitais. O objetivo é criarem-se com a tecnologia blockchain contratos que possam ser fiáveis ao ponto de fazermos uma compra, uma venda de um imóvel, de um bem valioso, através deste tipo de smart contracts, e de forma segura, e que seja percepcionada essa segurança. É este o propósito do Ethereum, completamente distinto da Bitcoin que vimos, e ao longo da apresentação das várias moedas vamos perceber que as moedas são muito diferentes e que o mundo das criptomoedas está muito além da Bitcoin. Continuando, vamos falar aqui do Tether, que é a terceira moeda mais capitalizada. Esta nem tem a ver com... tem alguma relação com a Bitcoin, alguma semelhança, já vamos ver porquê mais à frente. Mas é uma moeda também completamente distinta, porque o Tether é considerado uma stablecoin, associada neste caso ao dólar. Não é bem associada, porque não existe uma associação. O que existe é que os Tethers têm sempre o mesmo valor. O valor dos Tethers é sempre $1. Independentemente do investimento e da questão de mercado, de oferta e de procura, o valor mantém-se sempre o mesmo. O que acontece é que depois estas moedas, essa capitalização ou descapitalização do mercado, vão influenciar na remuneração, na taxa de juro, entre aspas, que essas moedas pagam aos detentores deste token, que tem sempre o mesmo valor, tem uma reserva de valor, mas e depois, conforme vai havendo mais ou menos investimento na moeda, vai havendo mais ou menos remuneração dessa moeda. É para isso que servem as stablecoins, mal comparado, são depósitos a prazo, obviamente com algumas delas atualmente na casa dos 2 dígitos da remuneração, mas lá está. Eu falo sempre com muito cuidado neste tipo de números, porque uma remuneração de 2 dígitos é muito aliciante e vocês vão logo correr comprar. Portanto, não é esse o objetivo. O objetivo é falar-vos das tecnologias e destes produtos para que possam fazer o vosso research e possam fazer os vossos investimentos com maior segurança, com menos risco e mais consistentes e com mais informação, na posse de mais informação. Portanto, também aqui o Tether é uma moeda que foi lançada em 2014, sabemos quem é que o fez, também tem um site, e sabemos que algumas interligações e algumas dependências, neste caso, o Tether foi desenvolvido por membros proprietários da Bitfinex, que é uma corretora dedicada às criptomoedas, que também tem carteira. Falando de corretoras que também transacionam
criptomoedas, especificamente criptomoedas. Penso que não transaciona mais do que as criptomoedas, é a Binance, e que tem uma moeda própria, foi lançada em 2017. Aqui, para além de ser uma moeda que suporta todo o ecossistema da Binance, também permite a elaboração de smart contracts e aqui, neste caso, está limitada também a 200 milhões de unidades. Passando à quinta moeda mais capitalizada de mercado, e eu vou passar, obviamente, cada moeda vocês podem ir consultar na internet, a maior parte delas nos próprios sites das próprias moedas, o propósito, quem é que desenvolve, em que ponto é que estão. Tudo isso ajuda depois a investirem e a terem mais segurança, da mesma forma que o fazem com uma ação, que vão ver a empresa, vão ver quem é o fundador, quais são os investimentos que vão fazer, como é que está a ser utilizado o dinheiro. Aqui nas criptomoedas vocês podem fazer exatamente o mesmo para mitigar o vosso risco, para perceberem, percepcionarem um pouco melhor e distinguirem que são moedas que acrescentam valor de moedas que são puramente especulativas. Okay? Passando então à quinta moeda, é o SDC, é uma stablecoin também. Neste caso foi inicialmente emitida pelo Ethereum. E a grande vantagem, ou a interligação que já se começa a ver aqui entre moedas, porque uma grande característica das criptomoedas é que depois, em certos casos, interligam-se entre elas. Neste caso, esta USDC é então uma moeda que é uma stablecoin, portanto remunera, tem sempre o mesmo valor, portanto sempre $1 vale sempre um token, vale sempre $1, não oscila com a oferta e procura o valor da própria moeda. O que oscila sim é então a remuneração e a criação de contas de reserva de valor entre os USDCs e os dólares é feita através de smart contracts. Cá está uma interligação entre duas moedas. Este projeto foi feito também ou desenvolvido posteriormente, depois de ser inicialmente emitido pelo Ethereum. Aliás, foi emitido pelo Ethereum por causa dos smart contracts, mas foi criado pela Coinbase e pela Cycle. Continuando aqui, ainda faltam cinco moedas para vermos os processos. Temos o Ripple. O Ripple é uma moeda também das primeiras que eu conheci, mais ou menos, um pouco mais tarde, obviamente, que a Bitcoin, mas das primeiras que eu conheci, e serve essencialmente para pagamentos. Tem processos mais simplificados, foi adotada por bancos, na própria página tem uma série de... Esta frase aqui do Santander, ou sobre o Santander, é retirada da página da própria Ripple. Portanto, é essencialmente um ativo ou um token, uma moeda, criptomoeda de pagamento. Tem um processo mais simplificado do blockchain, apesar de ser seguro, não tem tanta complexidade como a Bitcoin, por exemplo, o que facilita o pagamento. No caso do Ripple, são 100 bilhões de unidades disponíveis, não paga remuneração e, por outro lado, não paga a mineração, ou seja, não remunera quem cria, quem gera a plataforma, quem faz a validação, são os próprios utilizadores que o fazem, e quem queira fazer, claro, se bem que não é remunerada essa validação, portanto a mineração não é paga, e vão controlando um bocadinho o valor com o que eles chamam, queimam alguma moeda, portanto desaparece, destroem alguma moeda conforme são feitas as transações, vai sendo eliminados alguns tokens para que os outros também fiquem com maior valor. Em sétimo lugar temos a Solana.
É também baseada em blockchain, como todas as outras 6 que já vimos até agora, e como todas as outras 3 que vamos ver a seguir. Também em 2017, também está identificada a pessoa que a criou, e aqui a Solana tem um propósito muito simples, que é proporcionar uma solução para aquele problema que tínhamos visto da questão da Bitcoin, que só podem ser feitas 7 transações por segundo, o que é suficiente numa moeda de criação de valor, de reserva de valor, mas não é uma moeda. A Bitcoin não pode nunca ser uma moeda que seja a transação do futuro em todo o mundo, porque temos muito mais do que 7 transações por segundo no mundo todo. Certamente que existem muito mais do que 7 transações por segundo de euros, de dólares, a nível digital, e tornava a moeda impraticável de fazer transação. Mesmo que vocês chegam ao multibanco e tentam pagar e não conseguem, dá erro, e têm que experimentar outra vez, e têm que experimentar até conseguir ter uma vagazinha no chat por segundo, ter uma slot disponível para conseguirem pagar, porque não existe o processamento suficientemente rápido. Esta moeda vem tentar colmatar esse problema. Os criadores da moeda falam em 50.000 transações por segundo, o que certamente que daria para massificar para uma moeda de pagamento de terminais multibanco, do que for, a nível mundial, sem qualquer problema. O fornecimento desta moeda é ilimitado, não existe um limite de tokens disponíveis desta moeda, são criados à medida que são procurados e que são comprados, há sempre disponível. No entanto, também há aqui uma destruição, entre aspas, por cada transação, há uma percentagem que é destruída para controlar um determinado nível de inflação que é imposta pelo criador e pelos criadores quem desenvolve esta moeda. Também é uma questão que podem verificar. Não vamos ter tempo, naturalmente, de falar ou dissecar cada moeda destas que estamos aqui a apresentar. Em 8º lugar temos então a Luna, que pertence à Terra, também fundada em 2018. Também conhecemos os criadores, também tem uma página disponível. Esta, neste caso, tem uma característica muito, muito interessante, que, para além de ser uma moeda construída através da blockchain de outras moedas, neste caso da Cosmos, serve o propósito da criação desta moeda, tal como o Ethereum era para os smart contracts e para o desenvolvimento de aplicações. Esta moeda serve para criar outras moedas. É a garantia de valor, ou como se fosse a garantia de valor das outras moedas, ao contrário das outras moedas que são fiat, que não têm qualquer tipo de bem tangível ou intangível que suporte o valor, apenas tem valor porque as pessoas reconhecem o valor nela. Esta aqui, as moedas que são criadas neste ecossistema, através da Luna, têm a própria Luna como garantia do valor dessas moedas que são criadas e a transação entre elas. Uma característica que eu abordo aqui não quer dizer que seja a única ou que outras moedas anteriores não tenham também esta característica, é o facto de nem sempre a mineração é remunerada e nem sempre podemos ser mineradores, ou seja, podemos validar os processos da blockchain das moedas, ou precisamos de um número mínimo de tokens para poder ser validadores. Há moedas que permitem que sejamos única e exclusivamente validadores, há moedas que permitem que sejamos subcontratados ou subentidades de validadores, e há outras que temos de ter um número mínimo, que é o caso desta, um número mínimo de tokens para poder ser validadores. No caso do Ethereum também existe um número mínimo para ser validador da rede, ou seja, ser minerador. Quem pensa em minerar moedas tem que ter este também em consideração.
apesar de poder minerar todas as moedas, tem que ver qual é a que dá melhor custo-benefício. Em nono lugar temos o Cardano, também uma moeda de 2017, uma moeda com muito pouco histórico, também uma moeda descentralizada, uma plataforma. Aqui o que eu vos dizia há pouco, ou disse-vos há bocado, que existia a possibilidade dos validadores serem remunerados ou não. Neste caso, esta plataforma é criada de uma maneira em que são os próprios detentores da moeda que fazem a validação da blockchain e não máquinas validar ou não os utilizadores que têm um processo diferente para a validação. Não. É a própria transação que gera um processo de validação para a blockchain e que é implementado e validado por outras máquinas por uma questão de segurança para que se acrescente um novo bloco à blockchain. Esta, tal como o Ethereum, o Cardano também suporta smart contracts, também contratos inteligentes, contratos digitais e seguros, e também funciona em comunidade, portanto existem mais do que uma entidade, não são só os developers, as pessoas que desenvolvem, não são só as pessoas que pertencem à empresa, mas qualquer pessoa pode pertencer à comunidade e desenvolver aplicações para a Cardano. Por último, temos a Avalanche, e que está aqui, ainda bem que ela está aqui, porque tem aqui uma característica diferente das outras moedas, que é o facto de utilizar mais do que uma blockchain. Também vos disse, quando estava a explicar as blockchain, o que era uma blockchain, que havia moedas que utilizavam mais do que uma blockchain em simultâneo. Neste caso, a Avalanche é mesmo o exemplo de uma moeda, de uma criptomoeda que utiliza mais do que uma blockchain em simultâneo. Neste caso são 3, o que permite logo, à partida, uma velocidade de transações muito superior à Bitcoin. Neste caso são 6.500 transações por segundo, que também permite a escalabilidade. Portanto, neste caso são 3, tendo que evoluir, provavelmente até podem evoluir para mais, e com isso escalar a quantidade de transações que for necessária para que seja uma moeda possível de ser negociada no futuro de forma massiva. Posto isto e vistas as 10 moedas que compõem o maior, o market cap, as 10 mais movimentadas, as 10 criptomoedas mais movimentadas, resta-nos fazer uma coisa, que é agrupá-las. As categorias que estão aqui, fui eu que as criei, não respeita nenhuma manual, não respeita nada que esteja oficial na comunidade. É apenas a minha opinião, tirada de exemplos de outros palestrantes, de outras pessoas que já vi apresentar, de outras pessoas que sigo, e outras ideias próprias, da minha opinião. Portanto, dividi isto em 6 categorias, as moedas em 6 categorias. Em webinars anteriores já me viram a dividir isto em 4. Desta vez acrescentei aqui estes 2, só por uma questão de podermos aqui também explicar um pouco melhor o entrosamento das várias moedas. Portanto, as 6 categorias então é a reserva de valor, onde temos a Bitcoin por ser limitada, por ser a primeira, mais conhecida, e estar a ter esse comportamento. Temos depois as tais stablecoins também na reserva de valor, porque na verdade quem compra uma stablecoin quer a remuneração dessa stablecoin, portanto é uma reserva de valor, tem lá o valor da própria moeda, que é sempre $1 por cada unidade, e depois é remunerado na percentagem que a moeda tiver a remunerar. Temos os utilitários, que é o caso do Ethereum, da Cardano, da Binance, que o tal desenvolvimento das smart contracts e de outras aplicações, e aqui ponho a própria Binance aqui noutras, porque também é uma moeda cuja característica é ser de uma corretora, como se a XTB lançasse uma moeda própria,
e que também querem que sirva como pagamento. Por isso está aqui, aliás, peço desculpa, não é esse o propósito, mas coloquei aqui nas outras por motivo de pertencer a uma corretora. Tenho ainda mais 3 categorias, uma delas é interfaces. Esta Chainlink eu não vos expliquei, nem vamos aqui passar, podem depois pesquisar o que é que esta moeda, as principais características desta moeda. Eu coloquei aqui porque esta Chainlink, a grande característica dela e que diferencia de todas as outras categorias é o facto de fazer a ligação entre o mundo real e o mundo das criptomoedas. Se for preciso criar uma interface ou criar uma moeda, imagina que eu quero criar uma criptomoeda para replicar o preço de uma ação do Nasdaq, por exemplo, a Apple ou a Tesla, ou o que for. Eu utilizo a Chainlink, ou posso utilizar a Chainlink ou outro tipo de criptos relacionados com interfaces, que vai buscar em tempo real, no momento, o preço que está a ação da Apple e que replica na minha moeda. Posso utilizar esta moeda como base para a minha criptomoeda. Por outro lado, temos aqui também o tal Cosmos que eu tinha falado nas moedas anteriores, no caso aqui da Luna, que foi desenvolvida aqui com base nesta blockchain, e que a grande característica das multi-chain, ou destas super blockchains, são o facto de utilizarem mais do que uma blockchain, que serem evolutivas e poderem escalar para processos. No caso da Avalanche já é considerada ou reconhecida como forma de pagamento também, e por isso está aqui a meio. Outras categorias aparecerão e temos depois redistribuir. A Solana e a Ripple encontram-se aqui nos pagamentos porque o grande objetivo delas é mesmo apenas terem muitas transações por segundo, ou por simplificação do processo, como o caso da Ripple, ou por utilização também de blockchains menos complexas ou multi-blockchain, como é o caso aqui da Avalanche. Portanto, e as outras, obviamente, existem milhares de moedas e seria interessante que quando vocês escolhem uma dos milhares de moedas que estão disponíveis, que a tentem categorizar, porque se olharem para este quadro e quiserem investir um determinado valor em moedas, em vez de estarmos a investir tudo no mesmo quadrante, podem dividir o vosso investimento por vários quadrantes e aí estão a mitigar risco para o futuro. Não posso falar de criptomoedas sem falar de outros mercados, porque os próprios criptomoedas trouxeram aqui uma possibilidade, uma oportunidade gigante de outras tecnologias serem desenvolvidas e prosperarem. E obviamente que estou a falar de metaverso, por exemplo. Quem não se lembra, ou pelo menos as pessoas da minha idade lembram-se do Second Life. Não é preciso ser muito velho para lembrar disto, obviamente que haverá aqui na audiência pessoas bastante novas que podem não seguir e o metaverso só ultimamente é que se começa a falar, mas já em 2006 se falava em metaverso e aliás, antes disso, a nossa presidência da República tinha na metaverse, tinha uma presidência da República virtual. O metaverso é então a realidade aumentada, é uma realidade paralela, a possibilidade de fazer de grafismo 3D, vai ser empolada naturalmente com as tecnologias 5G das operadoras telefónicas, que vão permitir que haja uma massificação de dados muito maior e que vai permitir que a realidade virtual, a realidade aumentada, este tipo de tecnologia possa proliferar. Existem muitos jogos
O metaverso está muito relacionado com jogos também, como Fortnite, como Roblox, como, não sei se tenho mais exemplos, o próprio Facebook, a Microsoft também já tem plataformas de metaverso. E agora imaginem, num jogo que vocês conhecem, as transações poderem ser com valor real de criptomoedas. E aqui estamos a ligar estes dois mundos, ou porquê, ou talvez a razão do porquê de falarmos tanto em metaverso atualmente. Para terem uma noção, a moeda relacionada com o metaverso com maior capitalização de mercado é esta aqui, esta da Centraland, e vejam o comportamento, não é? Isto é um movimento de 2021, aqui por acaso não está aqui a data, falta-me aqui, foi um erro aqui no meu copy-paste, falta-me aqui o eixo do X com as datas, mas estamos a falar de 2021, não estamos a falar de há 10 anos atrás ou de 20 anos atrás, estamos a falar de 2021, uma moeda que vem de cêntimos e que está neste momento acima dos 2 dólares. Mais uma vez, repito, não é para irem agora correr comparar moedas relacionadas com o metaverso, é mais um input, é mais um tipo de investimento que podem fazer. Claro que tem que ser com pés e cabeça, que deve ser mitigado o risco e com todos os cuidados. Porque nem todas as moedas vão proliferar, nem todas as moedas vão ter valor, vai ser reconhecido, umas vão estar na moda, outras não. E todo o investimento que este tipo de saltos também se podem transformar em quedas. Falando de NFTs, falando de metaverso, também vamos tocar aqui no tema dos NFTs. O que são os NFTs? Os NFTs são, a definição é Non-Fungible Tokens, ou seja, são tokens que não são, não existem, não são tangíveis, são peças virtuais. Mal comparado, é como se fossem quadros, como se fossem os cromos, como se fossem uma coleção de selos. São tokens que representam peças únicas, ou um conjunto, ou mesmo que não seja um conjunto de ou uma peça única seja um conjunto de peças únicas em que as pessoas atribuem valor. Sendo que existem NFTs que não é apenas uma unidade ou um conjunto, mas podem ser replicadas por quantidade de pessoas que comprarem. É como se um quadro de Monet, ou um quadro de Picasso, podem existir tokens que representem um quadro desse género, e esse é o único, tem uma blockchain própria e que pode ser comprado só aquela peça e aquela, apesar de ser digital, aquela imagem, aquele vídeo, o que for, é único, mas também há outros em que a mesma imagem pode ser comprada por muitas pessoas e continua a ter valor, porque ou a quantidade de vendas está limitada, ou só pode ser transacionado, só se consegue guardar ou gravar se for com essa tecnologia, se tiver comprado com a tecnologia blockchain. Portanto, são tokens que são uma consequência ou uma derivação desta tecnologia. Naturalmente que estes NFTs são mais comuns nos jogos, porque na parte do gaming, porque nós quando estamos no tal jogo do Sims, ou no Roblox, ou no Fortnite, eu posso comprar uma personagem que mais ninguém tem, porque é mais poderosa, porque é mais gira, porque é mais fashion, sei lá, por qualquer motivo, e é muito mais normal que isso aconteça nos jogos e o valor seja cobrado em criptomoedas. Mas também pode ser em ativos que guardem no vosso computador, ou numa pena, ou no que for. Vamos mostrar aqui alguns exemplos. Nós estávamos habituados, obviamente,
a comprar itens nas lojas, de bonecos, de coleções, de filmes, de grupos de música, do que for. Também há ainda uma moda, mesmo das pessoas com mais idade, mas já da era destas últimas gerações, onde eu me incluo, que já estavam habituados às cartas também, as cartas mais raras, de diversos jogos, e os cromos também, os célebres cromos raros, que atingem valores brutais. Estamos a falar em itens que valem milhões no mundo real, que estão devidamente conservados e que são transacionados, que vão ao leilão, em casas de leiloeiras. O produto físico, que é estes 3 exemplos que eu estou a dar aqui, são produtos físicos que nós atribuímos valor e que vemos esse, e que podemos licitar, e que é o único, que é só aquele, não existe mais nenhum. No caso dos NFTs é mais ou menos o mesmo, mas com tecnologia digital, sendo que para ser único ou para ser genuíno tem que ter uma tecnologia infalível, como eu vos dizia lá atrás, que atualmente ainda não se conhecem máquinas que consigam aldrabar o sistema, ainda não conseguem fazer. Então isso traz aqui algum valor a estas peças, porque as tais private keys têm então o código destes itens, e estes itens são únicos e podem ser considerados genuínos por terem esse código. Trago-vos 3 exemplos também. Este é um vídeo de 10 segundos, de pessoas a passar na rua e uma pessoa deitada com uma série de frases difamatórias. Eu não quero entrar aqui em questões de perceber quem é que está ali deitado ou o que é que representa, não é para aqui chamado. O que é facto é que este pequeno vídeo de 10 segundos, o original, foi vendido por 6,6 mil dólares numa leiloeira digital. Outro item que está aqui, que foi leiloado também com um valor alto, foi este é um GIF animado da Gucci. Aqui na nossa apresentação não aparece, mas ele abana ali um bocadinho. É um fantasma da Gucci, que também foi leiloado por um valor alto, tipo 3.600 dólares, uma coisa assim do género. E depois temos este, que foi o mais alto, a transação mais alta. Foi esta imagem tratada, que foi vendida por... O valor não foi muito alto, só que foi comprada, como eu vos dizia há bocado, não é uma peça única, foi comprada por 28 mil e tal pessoas, e constituiu uma mais-valia, ou levou esta imagem para o topo dos NFTs mais valiosos do mundo. Antes de terminar, permitam-me só a publicidade. A Income Markets é então uma entidade de formação e temos um curso dedicado às criptomoedas, está a ser atualizado em permanência, estamos sempre a colocar mais conteúdos, e quem adquirir o curso tem sempre acesso depois às atualizações que existirem desse mesmo curso. Convido-vos a visitar o nosso site e os nossos canais de YouTube para nos conhecerem melhor. E agradeço a vossa presença. Muito obrigado por este tempo que tiveram aqui a acompanhar-nos, e até breve. Muito obrigado.